Vamos falar hoje sobre inteligência. Você sabe o que é inteligência? Como você definiria essa palavra? Fica difícil, né? Muitas vezes a gente associa que inteligente é aquela pessoa que é capaz de fazer contas, domina a lógica, a matemática, as ciências. Mas o conceito de inteligência ele é bem mais amplo do que isso. Como que você compararia, por exemplo, a inteligência de um bailarino, de um cantor, de um autor, de um escritor, de um professor ou de um cientista? Quem é mais inteligente nesse caso? Difícil, né? O conceito de inteligência foi criado, na verdade, há muitos anos atrás, que parte de uma premissa bem simples, é a capacidade de resolver problemas ou desafios, a capacidade de lidar bem com a vida. Isso é ser inteligente numa definição bastante simples. Essa perspectiva ela é bem mais ampla do que associar a inteligência simplesmente ao QI. Você sabe de onde vem essa terminologia QI, quociente de inteligência? Eu te explico. Em 1917, o governo da França contratou um psicólogo chamado Alfred Binet. Naquela época estava tendo um grande crescimento comercial naquele país e em muitos outros da Europa e era necessário então criar uma bateria de testes que determinasse quem é o líder das fábricas e quem é o liderado. E aí numa fábrica, qual é o tipo de inteligência, qual o desafio, qual o problema? Lógica e matemática, quantas caixas empilhar, qual o tempo de produção, margem de lucro, como vai ser feita a entrega, o risco dessa ou aquela atividade naquele ambiente. Aí o Binet criou uma bateria de testes chamado teste de inteligência. E aí esse coeficiente desse teste de inteligência foi assim caracterizado como a referência da inteligência. Porém, como é que a gente compararia então aquelas várias atividades ou habilidades? Por isso, em 1982, Howard Gardner, um psicólogo de Harvard, ampliou no mundo acadêmico essa nossa percepção com o lançamento de um livro muito importante chamado Estruturas da Mente. Lá ele mostra que nós temos a inteligência sinestésica, de mexer com o corpo, de saber se expressar, a inteligência linguística, de saber falar, convencer e escrever, a lógico-matemática, a naturalística, de lidar com plantas, animais, espacial, aquela utilizada para decorar, para perceber ambientes, musical, são 9 tipos de inteligências. E isso é bacana para que a gente possa, como pai, como mãe, como educador, educadora, ficar mais sensível a qual é a inteligência ou quais são as inteligências do meu filho, para que desde cedo eu possa criar condições para que ele desenvolva ao máximo possível as inteligências que tem e, tão importante quanto, ele possa desenvolver algumas inteligências que eventualmente estão latentes. Não é raro que uma pessoa que não desenvolveu muito uma inteligência, por exemplo, a linguística, quando tem um estímulo de um pai, de um professor, para que leia corretamente, para que leia diversas possibilidades de leituras, para que treine mais a fala, para que converse mais sobre diferentes assuntos, ou seja, com o treino formal ou informal, individual ou por meio da internet ou outros recursos, a pessoa se desenvolve muito. Nosso cérebro é plástico. Seu filho ou sua filha estão só começando a vida e talvez, dependendo do seu apoio, do seu estímulo, da sua orientação e da disponibilização de pessoas ou recursos, às vezes até online, seu filho ou sua filha vai poder chegar na melhor versão de si mesmo. É um ato inteligente perceber a natureza do seu filho sem idealizá-lo, reconhecendo a sua individualidade e inspirando-o para que ele lapide as suas inteligências e possa brilhar como pode brilhar no mundo.